Bom dia aos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nesta manhã me abre a oportunidade de poder estar aqui diante de todos vós para trazer uma mensagem do Evangelho da parte do Senhor. Quero ler com os irmãos uma mensagem que se encontra aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe a trouxeram e disseram-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amém. Pai, te dou graças pelo privilégio, pela honra de estar aqui para anunciar o teu evangelho. Dá-me graça, Senhor, diante dos teus olhos e diante dos olhos de todos, para que com verdade e com sinceridade eu possa falar com toda a sabedoria vinda do teu Espírito a tua palavra, pela revelação que me é dada e pela graça que me é dada nesta manhã. Deus, eu te rogo misericórdia sobre mim, sobre todos, em nome de Jesus. Abra os olhos e o coração para que a tua palavra venha, meu Deus, penetrar e tu venhas fazer com que estes deem frutos a 30, a 60 e a 100, para a glória do teu santo nome. Repreenda a Satanás e a fúria dos demônios contra estes, para que eles venham ouvir, meu Pai, atentamente o que diz respeito ao Evangelho, a sua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O Senhor Jesus, em seu ministério terrestre, quando iniciou pregando a palavra do reino de Deus e informando aos homens sobre a importância do perdão, o amor, a misericórdia, a compaixão, visto que mais tarde os religiosos o prenderiam porque tinham inveja de Jesus. Jesus, na verdade, ele sempre fez o bem, mostrando aos homens a misericórdia de Deus Pai, o amor de Deus Pai, e como Deus, na sua palavra, mostra a sua fidelidade. E Deus, mesmo que o povo se desvie do Senhor, mesmo que se mantenha rebelde à sua palavra, não é por causa deles que Deus faz tal coisa, mas é por causa de seu nome. Porque Deus, ele tem compromisso com a própria palavra dele. E ele busca honrar. O apóstolo Paulo disse que se nós o negarmos, ele não pode negar a si mesmo, porque ele permanece sendo fiel. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. A sua palavra não volta vazia. Ela prospera para aquilo pela qual foi enviada. Jesus, ele foi enviado para evangelizar os pobres. Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus. Ele veio fazer dissensão entre o pai e o filho contra o pai, a nora contra a sogra. Ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer uma espada. Ele até predisse que nos últimos dias haveria guerras, haveria fome, haveria terremotos, haveria enfermidades, haveria falsos cristos, falsos profetas, haveria muitos sinais que mostram que ele está às portas, ele está voltando. Mas quando ele esteve aqui na terra, o seu ensinamento fundamental ao olhar dos religiosos e dos homens que vinham até ele para o experimentar, tentando de alguma maneira arrancar dos seus lábios alguma palavra para o acusar. Todavia o Senhor, em momento algum, falhou. Em momento algum dos seus lábios saiu engano. Tudo quanto ele disse com verdade. Nicodemos disse que tal homem não pode fazer estas coisas se Deus não for com ele. Aqui,
os herodianos e os fariseus diz a ele que ele não se dá pela aparência dos homens, porque ele não julga segundo a aparência, conforme diz lá em João capítulo 15. Jesus, ele não julga por aquilo que ele ouviu, como fala o profeta Isaías. Mas em João capítulo 7 ele diz, pela reta justiça. Jesus, tudo quanto ele falou dentro das Escrituras. Os seus ensinamentos eram onculados dentro da própria palavra. E ele não infligiu leis, nem a do Pai e nem a dos homens. Sendo homem, ele padece, ele é tentado, ele é perseguido, odiado, mas ele suporta. O apóstolo Pedro, ele fala que quando o injuriaram, ele padecia. E quando... Deixa eu encontrar o texto aqui para fazer a leitura. Na primeira epístola, capítulo 2, o versículo 21, eu vou ler do 21 para termos um bom entendimento. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Em Lucas capítulo 18, Jesus diz a importância da perseverança na oração, porque de dia e de noite os servos de Deus clamam a Ele por justiça, e Deus fará justiça pelos seus servos. A Bíblia diz que Deus julgará o mundo com justiça. A base do seu trono é justiça e juízo. Deus ama a justiça, Deus odeia a iniquidade. O juízo que os homens exerceram diante de Cristo, na presença de todos os homens, porque eles temiam que Jesus fosse, para eles, um carrasco. Eles temiam porque eles não queriam que Jesus estivesse atrapalhando o caminho deles. Eles fizeram de tudo para parar Jesus. Eles fizeram de tudo para envergonhar Jesus. Mas Jesus, ele em tudo agradou o Pai. Eles perguntaram para Jesus se era lícito pagar tributo ou não. Eles eram tão hipócritas, tão astutos, que eles, diante dos homens da sociedade, pareciam que eles eram justos. Eles eram bem apresentados, falavam bem, eles tinham sabedoria, eles eram inteligentes, homens estudados, homens formais. Mas quando eles estavam diante de Cristo, eles reconheceram Jesus à própria altura deles, mestre, reconhecendo que Jesus, por ensinar, por fazer o que fazia, isto outorgou ser, pelos fariseus, pelos herodianos, pelos saduceus, por todos, serem chamados de um mestre, um rabino. Com 12 anos de idade, Jesus estava no templo ensinando. E eles ficaram maravilhados com a sabedoria dele. Deus dá sabedoria aos que o buscam, buscando com fé. Eu me recordo, no ano de 2016 para 2017, quando até no meu coração cogitei fazer teologia, e Deus não me permitiu. Tudo que eu sei, se é que sei alguma coisa, mas
é tudo para a glória do nome de Cristo. Eu fui instruído por Ele. O evangelho que eu prego, eu não aprendi de homem. Não foi carne nem sangue que me o revelou, mas foi o Senhor que me deu o entendimento para que eu viesse a pregar essa palavra. E não é necessário, irmãos, se enfadar em ter conhecimento de histórias, de assuntos. Eu não estou incentivando ninguém a não ler, a não estudar, mas eu estou provando pelas Escrituras que o Espírito Santo de Deus dá sabedoria ao homem. Deus dá sabedoria ao homem. Ele dá boca. O profeta Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O Senhor, Ele revela a sua palavra, mas a nem todos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. E assim, eles queriam saber, diante da multidão. Jesus pergunta para eles: vocês têm uma moeda? Trazei-me. Aí Jesus olha e pergunta para eles: de quem é essa imagem e essa inscrição? Eles respondem: de César. Então dá a César o que é de César. Eu já vi muitos pastores falar que o que é de César é os tributos, o que é de Deus é dízimo, é oferta. Jesus não está em momento algum afirmando isso aqui na palavra. Ele foi acometido de uma pergunta que por parte desses homens era para tentá-lo, porque se Jesus disser não é para dar dízimo, não é para dar tributo, não é para pagar imposto, Jesus estaria contra os romanos, contra as leis de Roma. Quando trouxeram a mulher apanhada no ato adulterando, eles trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem. E pela lei de Moisés era lícito apedrejar até que ela fosse morta. Mas se Jesus falasse assim: pode apedrejar, a lei de Moisés não tinha poder suficiente para ir além da lei de Roma. Porque os judeus temiam muito os romanos, porque eles estavam sob opressão dos romanos, como no Egito. Eles não tinham força, eles não tinham poder para sair com as próprias forças das mãos de Faraó. Se Deus não tivesse intervido, porque se Deus não intervir pelo seu povo fica na escravidão. O seu povo fica à mercê dos homens, à mercê do governo. Mas o nosso reino não é deste mundo, Jesus diz para Pilatos. O meu reino não é daqui. Se o dele não é daqui, o nosso também não é. A nossa luta não é contra carne nem sangue. As nossas milícias não são carnais. A gente busca o Senhor pela salvação, pela comunhão, pela intimidade que tenhamos com o Senhor. Mas a gente não deve deixar de cumprir as nossas obrigações. Enquanto vivemos aqui no mundo, estamos submetidos às regras das leis que regem, as leis dos homens. É claro que a gente não é a favor de tais leis, porque para nós o que tem maior importância é a lei de Deus. Se eles não honram a lei do Senhor, mas Jesus honrou a lei do Pai e a lei dos homens, porque ele não foi contra os romanos, ele não foi contra a lei do Pai, mas ele, sendo injuriado, ele não injuriava. Quando padecia, ele não ameaçou, porque ele falou para Pilatos: eu poderia muito bem rogar ao meu Pai que enviasse 12 legiões de anjos para me tirar daqui, mas para esta hora eu vim. O cristão é preso. Paulo foi preso durante mais de 2 anos. E Festo, não me falha a memória, queria dinheiro de Paulo, querendo suborno. Paulo não deu um tostão, porque mesmo que Paulo tivesse, Paulo não daria. Porque ele preferiu padecer no corpo as marcas de Cristo. Manchar a reputação do pregador. Não vai manchar, irmão, porque Pedro diz que a gente padece como cristão. Não é desonra, não é humilhação. Muito pelo contrário, os profetas que falaram em nome do Senhor foram perseguidos. Os apóstolos foram perseguidos. O próprio Jesus, que veio em nome do Pai, não aceitaram a ele.
Mas ele veio honrar o Pai. Jesus fala que aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Eu estava conversando agora, essa madrugada, com a minha esposa, falando sobre a questão de ser cristão. Não é fácil. Ser cristão é se enquadrar a esta palavra, mano. Porque o perdão, ele deve ser limitado. O amor prestado às almas tem que ser de forma verdadeira, honesta, justa, piedosa. Porque não adianta amar de palavras se não tiver obras. O perdão não é você perdoar a pessoa e a pessoa ir lá para a China e você ficar aqui no Brasil. Não existe isso não, irmão. O teu muito amor te prova que teus muitos pecados são perdoados. Mas quem pouco ama, pouco perdoa. Pouco é perdoado. Temos que honrar ao Senhor. Se a gente perceber, irmão, a gente paga tributo até numa bala que você compra no mercado, qualquer coisa. É claro que isso oprime o pobre sofre. Mas a gente deve batalhar, irmão, pela fé que nos foi dada para alcançarmos a salvação. No céu não vai ter mais clamor, não vai ter morte, não vai ter sofrimento, não vai ter mais lágrimas. Tudo será novo. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória muito excelente. As aflições deste presente século não se comparam com a glória que será revelada. Padecer, Jesus sendo tentado em tudo. Como filho aprendeu a obediência por aquilo que padece. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aqui eles queriam experimentar Jesus, mas Jesus falou assim, seus hipócritas, por que vocês me tentam? Lá em Lucas capítulo 16, Jesus fala para os fariseus também, aqueles hipócritas, que eram avarentos, por sinal. E Jesus fala aqui, os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus a abominação. Deus conhece os vossos corações. Eles zombaram de Jesus. A gente vê as pessoas loucas por drogas e elas nem sequer se importam com a opinião de A ou de B. Elas não estão preocupadas com o que vão achar. Elas estão na abstinência pelo prazer, pela vontade de satisfazer a carne com as drogas. A loucura que ela emprega por causa das drogas é tão grande que ela não se importa quem está à esquerda ou quem está à direita. Ela não está preocupada com o parente, ela não está preocupada nem com ela mesma. Mas Paulo diz que nós somos loucos por amor a Cristo. Loucos por amor a Cristo, irmão. Expor a vida por amor a Jesus. Não se envergonhar. Não temer de falar a verdade. Doa quem doer, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Falar a verdade sem se dar pela aparência. Porque quando você estiver pregando o evangelho, irmão, se passar um efeminado, se passar um drogado, se passar um cachaceiro, um ladrão, você não pode desviar o curso da mensagem para atacar esse tipo de pessoa. Você deve sempre manter o conceito daquela pregação rica de informações bíblicas, porque a pregação que tem riqueza, irmão, é a pregação que você extrai todos os textos da palavra de Deus e põe em exposição aos ouvidos de todos. Porque a gente falar de cultura, a gente falar de política, a gente falar de religião, a gente falar disso e daquilo, irmão, não vai transformar a vida. Mas se a gente falar toda a pregação baseada nas escrituras, pode ter certeza que a conversão será nítida. Deus fará com que voltem e dizem que esta pregação, que esta palavra, esse ensinamento provém de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não deixa ninguém enganado, não. Jesus, ele não se dava pela aparência dos homens. Paulo diz que Deus não aceita a aparência dos homens. Deus não vê como o homem vê. Então a gente deve nos humilhar diante do Senhor. O particular que cada irmão tem diante de Deus é Deus e você que sabe, irmão. A hipocrisia,
Ela está tão próxima de nós, a soberba, a arrogância, a maledicência, inveja, ciúmes, pelejas, iras, contendas, inimizades, porfias, imolações. Irmão, os pecados que Paulo fala que saem da carne. A Bíblia diz que tão de perto nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. A única maneira da gente sobressair, a única maneira da gente sobreviver é respirando a palavra, é buscando ao Senhor. Porque quando nós nos enfraquecemos, ficamos vulneráveis. Se Deus não se apiedar de nós, se Deus não tiver compaixão de nós, ai de nós. Quem é que enfraquece que eu não enfraqueça, disse Paulo. Deus, mano, Ele conhece todas as coisas. Isso é fato, isso é verdadeiro. Mas não usa esse pretexto ou essa verdade para viver de qualquer maneira. Irmãos passam provações. É bíblico, irmão. Irmãos têm falta de alguma coisa. É bíblico. Mas não deixa de ter esperança em Deus. Davi perseverou em confiar na misericórdia do Senhor. Confie na misericórdia de Deus, irmão. Faça frio, faça calor, chove ou faça sol. Não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de confiar na sua misericórdia. Se pecares, lembra que tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. Sobre ele recaíram todas as injúrias. A ira de Deus caiu sobre ele lá no madeiro. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre si. Por suas pisaduras fomos sarados. Amém? Eu não quero me estender mais, porque até aqui o Senhor me deu a graça de poder falar sobre esse assunto que muito se deve explanar, mas até o momento Deus me deu essa graça e revelação de poder compartilhar somente até aqui. Espero que Deus me conceda mais oportunidades de estar aqui diante de todos vocês para juntos lermos as Escrituras, orarmos, buscar a face do Senhor, irmãos. Eu estou buscando no Senhor o que Deus tem preparado para que eu possa fazer. Porque pelas minhas mãos eu não posso fazer nada. Isso eu garanto a todos vocês. Eu sempre deixei claro aí no canal. O canal não é meu, é do Senhor. E não adianta querer seguir o Giovanni. Não adianta querer se espelhar no Giovanni, porque o Giovanni é falho, tanto quanto qualquer outro. Mas o Giovanni, quanto vocês, buscam a misericórdia de Deus. Não olhe nem para nenhum homem, mas olha para Jesus. Porque eu me lembro que quando eu estava no templo, na igreja, eu admirava muito o pastor tinha ele como um homem de Deus. Eu até falei nessa madrugada para minha esposa, busquei o interesse de aprender a palavra de Deus, fui até ele, pedi para ele me ensinar. Ele disse na presença de todos os irmãos que ensinaria, e quando eu fui no primeiro domingo para a gente começar o ensino, ele falta, no segundo ele falta, no terceiro ele vai e a gente começa a estudar. Aí no segundo, aí no terceiro, acabou. Eu fui ao joelho buscar o Senhor, buscando em Deus a sua graça, a sua misericórdia. E alegro muito e regozijo no Senhor de poder saber que o pouco que Deus me tem feito entender da palavra, eu sou muito grato a Deus, porque eu sou uma prova de que não é preciso fazer teologia, não é preciso ter bacharel, não é preciso ter diploma, anel de ouro no dedo, não é preciso ser um homem inteligente, estudioso, que passou por faculdades, colegiais particulares, não. Deus é quem ensina o homem. E depois de ver que o homem, ele não se importa, mas Deus sim.
Conheci um outro varão também que prega o evangelho e prega com a denúncia contra a idolatria, contra o pecado, mas que hoje, infelizmente, está na prática do adultério e não quer a repreensão, não aceita a repreensão de Deus. E quando fala, ele não aceita. Deus tem misericórdia dele, eu não julgo, eu não estou aqui para poder denigrir a imagem de ninguém, mas pela palavra de Deus denunciar as práticas pecaminosas que muitos homens têm se encontrado e têm praticado. Que Deus usa de misericórdia com a vida deles. E depois conheci o pastor René, conheci o irmão Lucas e os irmãos do Rio de Janeiro, irmãos aqui no canal Evangelho da Esperança, que tive a honra de pessoalmente vê-los. Eu dou graças ao meu Deus por todas as oportunidades e é isso aí, irmãos. Sempre devemos nos alegrar quando Deus nos faz encontrar os irmãos. A gente não pode ficar com conversa, a gente não pode aceitar tudo não, irmãos. A gente deve examinar pela palavra, como os bereanos, se isto é amparado pela palavra ou se não. Porque se não houver base, a gente deve refutar e considerar como lixo, tá bom? Então é isso aí, irmãos. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Se Deus me permitir chegar hoje um horário mais razoável, eu pretendo, pelo Senhor, sair para evangelizar a palavra. Não sei se eu vou fazer ao vivo, porque a minha internet também não é tão boa. E ultimamente não tem tido recursos e não tenho vergonha de falar. Mas eu estou esperando no Senhor. Amém? Então é isso aí, irmãos. Fica na paz. Deus guarde todos em nome de Jesus Cristo. E fortalece a cada irmão.